Se divertir é bom demais. Quem nunca, né, gente, gostou de chegar em casa depois de um dia cansado de trabalho, assistir uma novelinha, assistir uma série no Netflix, que atire a primeira pedra. Mas será que esse nosso divertimento contemporâneo traz algum tipo de prejuízo pra gente? Quem vai falar sobre esse assunto é o filósofo alemão Theodor Adorno. Está começando mais um vídeo no meu, seu, no nosso Um Belo Dia Resolvi Pensar, esse canal que produz conteúdo filosófico semanalmente, toda quarta e toda sexta eu trago vídeo aqui, então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não se esquece também de me seguir lá no Instagram, gente, @LiaFreitasFilo. Eu sempre falo que para você ter a experiência completa do universo Um Belo Dia Resolvi Pensar, você tem que me seguir lá também, porque eu abro caixinha de perguntas, faço enquete, eu sempre dou uma complementada nos conteúdos que eu trago para cá. Então, gente, o Adorno ficou muito conhecido pelo conceito de indústria cultural, que ele vai desenvolver aí no livro Dialética do Esclarecimento, juntamente aí com seu parceiro de escrita e de produção acadêmica, que é o Max Horkheimer. E aí o objetivo do vídeo de hoje é pensar como o entretenimento e o divertimento hoje em dia pode trazer algum tipo de prejuízo pra gente, porque nunca que a gente vai pensar, poxa, que divertimento, entretenimento é algo que pode trazer malefício, tendo em vista que é algo bom, prazeroso, que faz a gente relaxar no cotidiano. E é justamente sobre isso que o Adorno vai refletir em diversos dos seus textos e livros. Tá, mas o que a indústria cultural tem a ver com isso? Vamos lá. Boa parte do entretenimento que a gente consome hoje em dia vem da indústria cultural. E o que é ela, né? O que é essa indústria cultural? É uma indústria que produz cultura. Essa cultura ela é produzida em larguíssima escala, ou seja, de maneira massificada. E essa massificação se apresenta não só na quantidade de vezes que esse objeto da cultura industrial vai, ser reproduzido, mas principalmente na forma como esse objeto é produzido. Então vamos lá, na indústria cultural, o que vai garantir o sucesso de um produto cultural vai ser a quantidade de vezes que esse produto é reproduzido. Ou seja, o que define uma música de sucesso é a quantidade de vezes que essa música tocou em diversos lugares, assim como filmes, novelas, séries. Então, nesse caso, para a indústria cultural, o que está em jogo é muito mais a quantidade do que a qualidade. Mas também tem um aspecto da forma como esse produto cultural é feito, que segundo o Adorno também vai seguir o processo de massificação que está ligado à padronização. Então vamos pegar os filmes que a gente assiste, os filmes hollywoodianos, né? Hollywood é uma grande indústria do cinema que produz produtos culturais, dentro desses modelos. Então vamos pegar esses filmes assim, blockbusters, que tem assim uma bilheteria imensa, como, sei lá, os filmes da DC ou da Marvel, né? Todos eles trabalham com a jornada do herói. E basicamente a jornada do herói é mais ou menos parecida ali. É aquele cara ou aquela moça que não sabe os seus poderes, mas tem grandes poderes e que nunca sabe lidar com aquilo. Num determinado momento acontece um momento de crise ali, que ele sabe, ele entende dos seus poderes, ele percebe sua força, mas aí ele entra em conflito se ele deve seguir realmente aquilo ou se não. E aí de repente ele toma coragem, ele toma consciência do seu dever e aí passa a se tornar um herói e lutar contra o mal. Outro exemplo também são as comédias românticas, sei lá, sempre é a mocinha meio esquisitinha, meio nerd, considerada feia, fora dos padrões, que se apaixona pelo cara bonitão, seja na escola, ou seja no trabalho, e aí de repente eles se encontram, existem encontros e desencontros, até que no final eles ficam juntos e aí tem o famoso final feliz. Então esses roteiros, enredos, a gente já viu diversas vezes em vários filmes, desde o começo ali da, sei lá, década de 30, de 40 em Hollywood, até os dias de hoje, são narrativas que se repetem apenas com alguns detalhes diferentes. Uma coisa que o Adorno vai observar é que essa padronização ela é feita porque a indústria cultural, o maior foco dela é produzir lucratividade. O que ela quer é vender os seus produtos, mesmo que isso custe ali a qualidade daquele produto. Então, quanto mais aquele produto é reproduzido, mais se vende, mais lucro se tem. Então, quanto mais fácil é aquele produto, quanto mais palatável, mais fácil de absorver,
melhor, mais esse conteúdo vai se reproduzir. Mas aí é que está o problema para o Adorno. O Adorno vai dizer que a indústria cultural vai aos poucos tirando a capacidade da gente de lidar com o estranho, com o novo e com a diferença. Porque geralmente os seus produtos, eles são muito fáceis, muito simples e sempre seguem o mesmo padrão. Então, como a gente consome produtos culturais 24 horas em todos os lugares que a gente está, a coisa que o Adorno vai observar é que essa indústria cultural, ela vai moldando a nossa subjetividade, a nossa maneira de ver o mundo, lidar com o mundo e não só com o mundo, mas com a gente mesmo. O Adorno chama atenção para o fato que esse processo de simplificação da linguagem, da estrutura desses produtos culturais, ele vai meio que tirando a gente da capacidade de lidar com aquela complexidade, com a contradição que faz parte da vida. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui dessa regressão, desse aspecto primitivo que a indústria cultural vai trazendo no nosso comportamento é o seguinte. Bom, somos brasileiros e a gente sabe que todo ano tem o famoso hit do carnaval. O que é o hit do carnaval? É aquela música chiclete que toca ali entre janeiro e fevereiro sem parar em todo lugar que a gente vai. E pode prestar atenção. Todas essas músicas têm uma característica em comum. Para se tornar um hit de carnaval, você tem que ter um refrão muito chiclete, aquele que gruda na sua cabeça. Aquele que mesmo que você não goste daquele estilo de música ou daquela música em si, você lembra qual é o refrão. E esse refrão ele é chiclete porque ele vai se utilizar principalmente de repetições silábicas, da mesma forma que a fala de um bebê. Então eu vou dar uns exemplos para vocês. Pega a metralhadora, tra, 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 vai no bum, 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 tam, 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 tam. Uma mais antiga. Aê, 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 aê. Ou seja, gente, em todas essas músicas a gente percebe essa repetição silábica, às vezes até só de vogais. Então é exatamente aí que o Adorno está dizendo. Olha, isso daí traz um processo de regressão da nossa percepção estética. A gente vai tendo uma percepção estética infantilizada. A gente vai perdendo a capacidade de entender coisas complexas. Mais um parêntese. Antes que você venha com seu preconceito musical, dizendo que axé é uma música simples, saiba que o Adorno está falando de todos os estilos musicais da indústria cultural. Ou seja, vai da sua banda favorita de rock até o MPB que você ama. Então, assim, ele está criticando em geral a música pop, a música popular em geral. Então, vamos agora aos prejuízos que todos esses processos da indústria cultural trazem à nossa subjetividade e à sociedade. Uma das coisas que o Adorno vai observar é que a indústria cultural está ligada, sim, a um aspecto de controle do capitalismo dos nossos comportamentos. Ele vai dizer que a nossa sociedade ela é administrada no sentido de que a gente trabalha a semana inteira e aí esse entretenimento da indústria cultural vem como o que ele chama de relaxamento organizado dos costumes. Ou seja, é uma forma da gente relaxar diante das tensões e contradições desse sistema social, mas sem se rebelar, sem entender essas contradições, sem perceber quais são os problemas e erros dessa vida que a gente tem. Mas hoje eu queria falar desse aspecto subjetivo, ou seja, como é que esses processos vão realmente interferir em quem nós somos, na formação da nossa subjetividade. O Adorno vai dizer que essa massificação e padronização da indústria cultural, ela produz uma espécie de visão totalitária do mundo. Ou seja, a gente não consegue mais lidar com as diferenças, com os contrapontos e contradições. Tudo aquilo que sai um pouco dentro dos modelos e moldes da indústria cultural, a gente já rechaça, a gente já não consegue lidar com aquilo. E o Adorno vai dizer que isso é preocupante, porque é nessa formação da subjetividade, nessa linguagem totalitária da indústria cultural, que começa a se formar um terreno fértil aí para que a gente comece a absorver discursos políticos autoritários. Lembrando que o Adorno faz toda essa análise do processo de massificação porque ele está vivendo o período ali de avanço do nazismo, também do comunismo stalinista. Então essa análise do Adorno, ela vem como uma espécie de alerta para a gente entender como é que esses fenômenos políticos, eles não vêm do nada, já existe um certo território sendo produzido aí para que essas coisas tomem espaço. Outro aspecto também que ele vai trabalhar no livro Mínima Muralha, ele vai dizer que a nossa vida hoje em dia, diante dessas circunstâncias da massificação, se tornou uma vida danificada, mutilada. Ele vai dizer que a nossa subjetividade, ela vai se formando de maneira frágil, enfraquecida. Somos seres que não conseguimos mais lidar com as tensões da realidade, porque sempre existe algum produto para relaxar essa tensão.
sempre existe algo no mercado do entretenimento para poder, vamos dizer assim, tá, no final vai ficar tudo bem. Por isso que o Adorno vai dizer que uma arte autêntica precisa provocar esse tensionamento, essa contradição, incomodar verdadeiramente a gente, para que seja um processo literalmente educativo, de formação de uma subjetividade que saiba lidar com as tensões do mundo. Porque o mundo, ele não é feito só de flores, como os filmes hollywoodianos. O mundo nem sempre tem um final feliz, como os filmes hollywoodianos. E ele vai dizer que esse tipo de narrativa vai criando na gente certas ilusões, a gente não vai conseguindo lidar com as próprias tensões da nossa subjetividade, nem com o todo social que nos cerca, e aí nos tornamos seres que não sabem lidar consigo mesmo, nem com o todo que participa. Então é isso, gente, finalizamos aqui o vídeo. O que vocês acharam aí do pensamento do Adorno? Coloquem nos comentários, deixa o like também. E eu queria só dizer que esse foi o primeiro vídeo que eu fiz lá no Instagram da série Minuto do Pensador. Então eu tô retomando, fazendo de uma forma um pouco mais elaborada esse tema e esse autor que eu gosto tanto, que é o Theodor Adorno. Espero que vocês tenham gostado também e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!